Abre comigo aí a sua Bíblia lá em Eclesiastes. Abre lá sua Bíblia comigo no livro de Eclesiastes, capítulo 4. Eclesiastes 4. Nós vamos ler a partir do versículo 9. Vamos ler do 9 ao 12. Eclesiastes 4, do 9 ao 12. Isso aí, abre aí, que fala o seguinte: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Repita em voz alta comigo e diga: o cordão de 3 dobras. E é sobre isso que eu vou pregar hoje. O cordão de 3 dobras. Nós estamos falando nessa série que 1 é pouco, 2 é bom, mas 3 é demais, porque nós cremos nessa comunhão que é firmada em Deus. E o próprio Jesus, ele é o terceiro cordão. Você vê ali que o texto, ele vai falando sobre serem dois. Ele vai falando sobre serem dois, sobre duas pessoas, e ele termina falando que o cordão de 3 dobras é melhor ser. Puxa, mas se ele está falando, por que ele não falou de 3 então? Porque aqui o texto está nos apontando sobre os relacionamentos. É muito bom eu não andar sozinho, eu ter pessoas ao meu lado, eu ter pessoas que são relacionamentos comigo. A gente vai falar um pouco de cada um desses resultados, mas no final das contas, nós estamos vendo aqui que os relacionamentos bíblicos, eles não são baseados apenas nas pessoas que estão investidas no relacionamento. Existe uma terceira dobra desse cordão. Existe uma terceira pessoa desse cordão, que é o próprio Jesus, é o próprio operar do Espírito Santo. E galera, os nossos relacionamentos, eles serão muito mais saudáveis, muito mais duradouros, muito mais fortalecidos. Deus vai falar mais com a gente nossa oração, a gente vai compartilhar mais da oração um pelo outro, enquanto nós convidarmos Deus para estar nos nossos relacionamentos. Eu estou falando de relacionamento de amizade, eu estou falando de relacionamento de namoro, eu estou falando de relacionamento de líder e liderado, eu estou falando de relacionamento dentro do ministério, eu estou falando de todos os relacionamentos dos quais a gente participa. Eu e você devemos convidar Jesus para dentro dos nossos relacionamentos. Nessa série, eu creio que Deus quer nos apontar a entendermos que é muito melhor estarmos com Jesus em todas as áreas da nossa vida, estarmos com Jesus não apenas quando estamos sozinhos, estarmos com Jesus quando estamos com os nossos amigos. Por isso 3 é demais, porque eu não ando sozinho, eu me conecto a pessoas, mas eu posso me conectar com pessoas de diversas maneiras aí mundo afora. Tem gente que talvez gostaria de se conectar com você para sair beber hoje à noite. Tem gente que gostaria de se conectar com você para ter uma transa sem compromisso com você hoje à noite. Tem gente que gostaria de se conectar com você para fazer muita coisa errada. O ponto aqui não basta eu não estar sozinho. O ponto aqui é eu estar num relacionamento onde é firmado na rocha que é Jesus. E é desse cordão de 3 dobras que não se parte facilmente. E vamos mergulhar um pouquinho rapidamente aqui no texto e falar sobre os resultados de sermos 3, os resultados do cordão de 3 dobras. Primeiro, ali no versículo 9 fala que eles têm melhor paga do seu trabalho. 3 é demais quando trabalham. Isso fala do servir. Isso fala de uma vida produtiva. Galera, tudo aquilo que nós fazemos, que nós produzimos, que nós servimos, que nós trabalhamos, é muito melhor quando eu não faço sozinho, mas quando eu faço conectado a alguém firmado em Cristo. E gente, às vezes, mesmo dentro da igreja, eu caio
num engano, achando que eu fui chamado para servir a Deus e vou servir a Deus sozinho, de forma solitária. Aí o líder de célula está lá se dedicando, se doando, se derramando. Mas de repente o líder de célula está lá fazendo tudo sozinho. É aquele líder de célula que tem uma equipe, que é só ele. É ele quem corre atrás das pessoas, é ele que manda a mensagem durante a semana, é ele que ora por todo mundo, é ele que chega, ele é o anfitrião, ele prepara as cadeiras, ele recebe todo mundo, ele faz a abertura da célula, ele prega, ele faz as ofertas, ele ora por todos, ele traz o lanche, e ele faz tudo, e ele é um super-herói. Porém, uma pessoa que decide andar por esse caminho sozinho vai ser um cordão que vai se arrebentar facilmente. Logo vai se sentir sobrecarregado, logo vai se sentir como que quem não aguenta mais, e a gente está cansado de ouvir histórias de pessoas, crentes de verdade, que estavam na igreja e de repente não conseguem mais estar na igreja porque estão se sentindo sobrecarregados. Eu falei o exemplo do líder de célula, mas pode ser uma pessoa que nem está liderando algo, ela é parte do louvor. E ela nem é líder do time. É uma pessoa que é integrante do time do louvor. Mas eu posso estar num time de um ministério e ainda assim eu estar sozinho. Eu fazer apenas minha parte, eu não me conectar emocionalmente com ninguém, eu não me importar com o dia a dia do outro. Eu posso estar ao redor de muitas pessoas, trabalhando ao lado de muitas pessoas, e ainda assim estar sozinho. E eu creio que aqui Jesus quer nos chamar a atenção, porque eu e você fomos chamados para ser igreja no modelo bíblico de corpo. E fala que cada um de nós somos uma parte do corpo, um órgão do corpo. E o órgão, ele foi feito para estar conectado a todos os outros órgãos, servindo e sendo servido. Jesus é o cabeça. Ele é a terceira dobra, mas os outros órgãos são também quem me passam a vida, o qual o cabeça está enviando. Essa semana eu ouvi um podcast muito interessante sobre o Império Romano, um tema que eu gosto demais, e eu gostei demais de aprender um pouco sobre como o maior império em tecnologia da época, em avanços, em conquistas, em influência cultural, o maior império de uma era, que foi o Império Romano, como ele foi conquistado. Ele foi conquistado porque os romanos, eles entenderam e criaram uma nova técnica de guerra, que era imbatível. Numa era de heróis, numa era de Golias, como a gente vê no texto bíblico, onde um grande guerreiro vinha, desafiava a todos e vencia as batalhas. Numa era onde os mais fortes, os mais capazes iam e faziam a diferença no campo de batalha, os romanos adotaram uma estratégia diferente. Os romanos, eles não, o que fazia diferença não era um soldado. Na real, o soldado mais forte de uma centúria, de um pelotão de 100 soldados, ou o soldado mais fraco, eles desempenhariam exatamente o mesmo papel, eles teriam exatamente o mesmo valor. Eles se organizavam de uma forma onde cada um protegia a pessoa à sua direita. E eles organizavam todos os seus escudos em estratégias. Enquanto eles estavam andando era escaramuza, enquanto eles estavam recebendo flechadas era tortuga, e eles estavam sempre se protegendo um ao outro, e eles se tornavam um único organismo impenetrável. E eles iam enfrentando então exércitos maiores, com valentes mais poderosos. Porém, na unidade deles, eles iam avançando, faziam uma pequena abertura naquela parede de escudos apenas para uma espada curta. Eles não carregavam as maiores espadas, eles não carregavam as grandes armas. Cada um usava apenas uma espada curta. Foi uma grande revolução na guerra da época. Por quê? Porque eles não precisavam de uma espada longa. Eles iam andando devagar, se aproximando dos seus inimigos e apenas atacando de perto, porque eles sabiam que eles estavam um
protegendo o outro. Se um soldado romano quisesse meter o louco e falar, hoje eu vou ser o herói, e saísse de formação, matando vários soldados inimigos, ele poderia matar sozinho, ele matar 20, mas ele teria trazido ruína para todos os 100, os outros 99 que andavam com ele, porque um soldado que saísse quebraria toda a formação. E os documentos da época, né, que os arqueólogos acham até hoje, falam que se um soldado ele saísse da formação, ainda que ele fosse o maior herói daquele campo, ele seria retirado de combate, seria preso e recebeu severas punições. Porque para eles o mais importante não era o máximo que um soldado seria capaz de fazer sozinho. O segredo da vitória deles estava na unidade. Eles venceriam mais batalhas, mais guerras, conquistariam mais territórios, se mantessem a sua coesão tática. E amados, eu creio que muita coisa na nossa vida, a gente poderia se inspirar nessa estratégia romana. Essa semana, no nosso devocional, a gente aprendeu sobre vencer o egoísmo, sobre se despojar do orgulho. E isso nos leva a vencer aquela nossa inclinação de querer sair fazendo sozinho, de querer sair sendo o herói. Irmãos, eu gostaria de fazer um apelo para todos que estão aqui hoje. Seja comprometido com uma célula. Se você está aqui hoje, valeu, obrigado José, tamo junto. Se você está aqui nesse salão hoje, eu quero te fazer esse apelo, seja comprometido com uma célula. Você não participa de uma célula ainda? Você pode, ao final do nosso culto, procurar o pessoal da nossa recepção, que está o crachá, passar no nosso balcão do visitante, falar, eu gostaria de participar de uma célula. Mas é mais do que isso, talvez você já participa de uma célula, mas você ainda não é comprometido com uma. Existe uma diferença. Existe uma diferença entre eu ir numa célula, frequentar uma célula e eu ser comprometido com uma célula. Eu creio que Eclesiastes, quando fala aqui no capítulo 4, sobre ser um cordão de 3 dobras. Um cordão de 3 dobras fala de 3 partes entrelaçadas. Elas estão entrelaçadas, não tem como formar um cordão de 3 dobras sem comprometimento de todas as partes. Eu creio que Deus, Ele está nos dando uma oportunidade hoje à noite, porque talvez você já tenha vindo no nosso culto de sábado, e fala a real, nosso culto de sábado é massa pra caramba, é ou não é? É ou não é? Mas deixa eu te contar uma coisa, se você só tem frequentado o nosso culto de sábado, você só está experimentando metade da experiência que Deus tem para você. A outra metade, a qual eu creio até que é a mais valiosa, está nas células. Quando a gente é corpo, do jeito que Deus nos criou para ser, lá na célula você vai ter a oportunidade de conhecer a necessidade de alguém e ajudar esse cara, essa menina, a carregar o fardo dele, dela. Você vai poder se deixar ser conhecido, você vai poder cooperar com algo. Deus vai te convidar às vezes para você falar, para você orar por alguém. E assim como aqueles romanos que encontraram uma estratégia onde para eles a coisa mais importante era proteger a pessoa que estava ao lado, talvez Deus vai te ensinar isso numa célula. Porque às vezes no culto, a gente vem muito preocupado com aquilo que Deus vai falar conosco. O que eu vou experimentar na hora do louvor? Como que eu vou voltar para casa depois do culto? E a gente está olhando para nós. Mas na célula, é uma ótima oportunidade de eu me preocupar com a pessoa à minha direita. Até eu fazia de uma forma muito didática nas células que eu liderei. Sempre no momento da oração, eu abri a oportunidade para que todos fizessem um pedido de oração. E eu sempre falava para que cada um para que orasse pela pessoa que está à sua direita. Amados, quando nós andamos juntos, não apenas por andar, mas por se comprometer, sendo um cordão de 3 dobras, a gente passa a considerar importante
para nós o que é importante para o outro. Isso é ser comprometido. É isso que eu falo quando eu gostaria de desafiar todos aqui a serem comprometidos com uma célula. Ser comprometido com uma célula significa que, para todos nós aqui, a prioridade de uma outra pessoa vai passar a ser uma prioridade para mim. Eu vou me preocupar com aquilo que aquela pessoa está se preocupando. Eu vou orar por algo que eu não vou colher o fruto. A gente falou que hoje nós estamos colhendo frutos de profecias que aconteceram há 3, 5, 10, 15 anos atrás, aqui na Rede Jovem. Isso fala de pessoas que foram comprometidas com esse grupo de jovens. Teve gente que foi comprometido com você, sem nunca ter te conhecido. Orou por você, derramou lágrimas nesse altar. Estou vendo um grande amigo meu ali, o Toninho. Hoje a gente... a versão artística dele hoje é Tom Veiga. E por quantos anos oramos aqui nesse altar, batalhamos aqui. Sabe a galera que estava aqui na interação hoje? Eu e o Tom, a gente era esses caras quando a gente era jovem, né, Tom? Subíamos aqui, eu com a camisa do Atlético, ele com a camisa do Coxa. A gente fazia dava essas causadas. Eu me lembro de eu ir lá onde o Tom trabalhava algumas vezes, dele vir até mim. A gente foi padrinho de casamento um do outro, a gente orou um pelo outro. Até hoje eu acompanho o Instagram dos seus filhos e eu oro pelo Caleb, eu oro pela Rebeca. Por quê? Porque se é importante para ele, é importante para mim. Por mais que hoje em dia, pelas coisas da vida, a gente não está tão próximo no nosso dia a dia, ainda assim eu tenho comprometimento com todos aqueles que foram meus companheiros de célula. Amigos, irmãos, partes desse cordão de 3 dobras. Se você quer ter relacionamentos duradouros, decida hoje fazer compromissos com pessoas que são falhas, pessoas que você às vezes não tem tanto afinidade, mas o teu ponto de afinidade vai ser a terceira dobra do cordão, o teu ponto de afinidade vai ser Jesus. Amados, tem gente que fica tentando escolher igreja, fica tentando escolher célula, baseado no que eu gosto, no que eu falo, Deus não quer te colocar numa máquina de xerox, onde você olha para o lado e só vê gente igual a você. O nosso ponto de afinidade entre nós precisa ser a pessoa de Jesus. É isso aqui é lindo, gente. Olhar ao lado e ver tanta gente diferente, com dons diferentes, com qualidades diferentes, com chamados diferentes. Como pode tanta gente diferente se tornar um? Por aquele que nos conecta, a terceira dobra do cordão, que é Jesus. Quantos estão comigo? 3 é demais quando caem, porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. É por isso que a gente está fazendo oração por 3. Porque talvez você tenha um amigo que caiu. Talvez você tenha uma amiga que precisa ser levantada. E em Cristo tem alguém orando para que essa pessoa se levante. Nós precisamos ter pessoas ao nosso lado. Amados, todos nós vamos errar. Presta atenção em algo. Todos nós vamos errar. Todos nós enfrentaremos o dia em que nós caímos. A dúvida não é se nós cairemos. Isso é uma certeza. A dúvida é, quem nós queremos ter ao nosso lado quando estivermos caídos? Quais serão as pessoas que estarão ao meu lado quando eu precisar ser levantado? Porque se eu só estou me conectando com pessoas baseado nos dias bons, eu não terei quem me levante. Por isso que é tão lindo os relacionamentos baseados em Cristo. Porque Jesus sabe o que é carregar uma cruz. Jesus sabe o que é o peso de uma cruz te derrubar no chão e você precisar de uma outra pessoa que é chamada para levantar a cruz e terminar o trajeto da caminhada. Ele viveu isso, ele passou por isso na pele dele.
Por isso, quando criamos relacionamentos baseados em Jesus, num cordão de 3 dobras, nós andaremos com pessoas que o Senhor vai colocar ao nosso lado, para que no dia em que o fardo estiver pesado demais, essas pessoas vão nos ajudar. É por isso que nós teremos ao nosso lado pessoas com quem a gente pode confessar os nossos pecados para sermos curados. É por isso que eu preciso ser comprometido com uma célula. Porque às vezes se eu sou cristão solitário, cristão lobo solitário, crente lobo solitário, no dia que eu pecar, tudo que eu vou ter para ouvir são críticas, julgamentos, olhares que me fazem me afastar. Mas se eu sou comprometido com uma célula, eu tenho irmãos, eu tenho amigos mais chegados do que irmãos, eu tenho pessoas às quais eu tenho a liberdade para falar, cara, pisei na bola, errei, ora comigo, eu estou mal, eu preciso de ajuda. Todos nós teremos dias maus. A diferença é que se eu tenho do meu lado pessoas de Deus num cordão de 3 dobras, no dia que eu estou com a faca querendo me matar, chega uma mensagem do meu amigo falando, como você está? Você está bem? Eu quero orar por você. É isso que acontece em relacionamentos que são como um cordão de 3 dobras. João 1, cara, eu vou passar rápido aqui, mas eu lembrei porque eu escrevi agora, vou dar uma pausa rápida. João 1,42 fala o seguinte, Jesus está falando com Simão, você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que significa Pedro. Olha só, Jesus está pegando Simão, nome Simão significa ouvinte. E Jesus está mudando o nome dele para Pedro, que significa pedra, algo firme. E Jesus está declarando sobre a identidade daquele homem, falando, você vai deixar de ser só aquele que vê as coisas acontecerem, e você vai ser uma pedra base, vai ser um membro importante, de fundamento da obra de Deus. Agora atenção, Jesus faz tudo isso sabendo que esse mesmo cara, ele vai ser um vacilão. Jesus faz isso sabendo que aquele cara, ele vai dormir enquanto Jesus o chama para orar. Jesus fala, preciso de oração, cara, vem orar comigo. Olha para o lado, o cara está dormindo, vacilão. Jesus sabia que aquele cara ia ser violento, pegar uma espada, cortar a orelha de um soldado, dar trabalho para Jesus, teve que pegar a orelha, sei lá, dar uma soprada e colar de novo. Acho que a orelha colada por Jesus não tem nenhuma chance de infeccionar depois, né? Já vai com antibiótico na mão. O próprio suor da mão de Jesus era o antibiótico ali. Esse era o mesmo cara que ia ter uma fala repreendida por próprio Jesus dizendo, afasta-te de mim, Satanás. Esse era o mesmo cara que ia negar Jesus, falando que nem o conhecia 3 vezes, na hora que Jesus mais precisava. Sabendo de tudo isso, sabendo da índole de vacilão daquele cara, Jesus está olhando para ele e está falando o seguinte, você vai cair, mas se você colar em mim, você sempre vai ter quem te levante. Foi assim no mar, foi assim andando nas águas, quando aquele Pedro dá 2 passos e de repente ele afunda, quem que estava ali do lado? Jesus, pega ele pela mão e levanta. Quando a minha fé falhar, eu quero ter do meu lado amigos que vão ter fé por mim. Quando a minha visão acabar, eu quero ter do meu lado homens e mulheres de Deus que vão ter visão por mim. Quando o meu domínio próprio falhar, eu quero ter do meu lado pessoas que têm domínio próprio por mim. Amados, quem você quer ter do seu lado?
no seu dia mal. Eu quero ter amigos que sejam como Jesus, que não me definam pelos meus piores momentos, mas que me definam pela visão que Deus tem sobre a minha vida, no nome de Jesus. Quero declarar, abre suas mãos no seu lugar. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar que esses jovens terão ao seu lado, Senhor, amigos, amigas que olham para eles e veem o que Deus vê. Senhor, que esses jovens sejam esse tipo de amigo, que tenham um olhar celestial para as pessoas da sua célula, para as pessoas que sentam ao seu lado, para aqueles relacionamentos que Deus tem colocado na sua caminhada. Pai, em nome de Jesus, nós queremos ver como Jesus, que olhava para um vacilão e viu uma pedra, uma rocha, um fundamento para a igreja. Pai, em nome de Jesus, que a gente tenha fé para as pessoas. Pai, que a gente tenha palavras proféticas para as pessoas. Que a gente consiga, Deus, nos nossos relacionamentos extrair o que os nossos amigos têm de melhor para oferecer. Em nome de Jesus, se você quer isso, diga amém. Aleluia. 3 é demais quando enfrentamos desafios. Então, quando dormirem, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará? Cara, deixa eu contar uma história aqui para vocês. Teve uma vez que a gente foi fazer um evento do TIM, sei lá, uma reunião de obreiros especial, do TIM especial, quando eu e a Tari, a gente era um fim de ano, uma comemoração, uma coisa assim, quando eu e a Tari, nós éramos os líderes do TIM. E aí, a gente foi numa chácara de um tio, de um cara que era obreiro, e ia ser meio modelo acampamento, assim, cada um se vira para dormir e tal, e não sei por que deu na cabeça minha da Tari. A gente foi assim, não, tranquilo, a gente dorme no carro. Alguém aqui já tentou dormir no carro? Então, é bem pior do que parece antes. Cara, a gente foi, beleza. E a gente chegou lá e, cara, sei lá, o que aconteceu aquele dia? A gente chegou lá só com a partner, não era partner da igreja? Não, era partner? Não, era Saveiro. Eu acho que era Saveiro, porque a parte ainda tem tem mais espaço lá atrás, era Saveiro. Era Saveiro da igreja, a gente chegou só com a Saveira da igreja, a roupa do corpo e um sonho de dormir a noite toda. A galera começou a se ajeitar, quando deu hora de dormir, os obreiros começaram a se ajeitar e tal, e quem teve gente trouxe saco de dormir, tem gente trouxe barraca, tem não sei o quê, tudo mais, vamos dormir aqui e tal. O banco nem ia muito, aquela coisa tal, beleza. Ok, tem os pedais aqui, não consigo esticar minha perna, tá meio complicado. Aí, depois de um tempo, a Tari se compadeceu de mim. Não, eu sou mais baixa, você é mais alto, troca de lugar, que você vai ter mais espaço aqui, trocamos de lugar. Cara, a madrugada é fria, cara. É gelado, irmão. Eu lembro, tipo assim, de ficar olhando, será que tem uma fresta que está passando frio aqui, o que está acontecendo? E era frio, eu de camisetinha assim, cara, tentando botar assim o braço para dentro da camiseta e tentando se esquentar e dando aquela coisa, a gente não conseguia dormir, a gente tentava se abraçar e tentava se esquentar, e foi aquela coisa, a gente saía andar um pouco, orar, clamar, manda fogo do céu, Senhor, alguma coisa que nos esquente. Mas, irmão, esse trecho não está aqui à toa, porque quando você está passando frio, tudo que você quer é alguém para te esquentar. É alguém para te grudar. Eu lembro grudando na Thaís, tentando esquentar aquela noite ali para atravessar aquela madrugada. Esse texto fala sobre enfrentar desafios. A noite fria é um desafio. É aquela fase da vida onde nós enfrentamos situações que parecem maiores do que a gente. Às vezes é um novo lugar no seu trabalho, ao qual você foi promovido e você se sente incompetente para fazer todas aquelas tarefas. Às vezes você passou por um término de um namoro e de repente você está olhando para você mesmo e está sentindo que esse desafio de enfrentar suas dores emocionais, a solidão, são maiores do que você. Quem sabe é o desafio do desemprego, de mais boleto do que salário. Quem já enfrentou esse desafio de ter mais boleto do que salário? Quem nunca, né, irmão? O ponto é, nesses dias,
Nós precisamos ter ao nosso lado relacionamentos, irmãos, irmãs, que vão nos esticar. O dia do desafio, nós precisamos de pessoas que vão extrair de nós algo maior. Algo que a gente não sabia que a gente era capaz. O dia do desafio, o esquentar não fala simplesmente de alguém que passa a mão nas nossas costas. Mas o esquentar para vencer a noite fria, às vezes fala de alguém que vai falar algo que vai fazer a gente se mexer. Jesus era esse amigo. Lá para Simão, ele fala o seguinte, em Mateus 4, 19 e 20, ele fala: segue-me, e eu o farei pescador de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Jesus começou a falar para Simão quem ele poderia ser. Tudo que ele sabia fazer era ser pescador. Então, os bons relacionamentos, os relacionamentos de cordão de 3 dobras, eles vão exigir na mesma intensidade que vão te dar algo. Eu vou te fazer pescador de homens, mas você precisa me seguir. Às vezes, a gente procura relacionamentos que são relacionamentos rasos. Relacionamentos que não nos exigem, relacionamentos de pessoas que não nos confrontam, relacionamentos de pessoas que não nos esticam. E se o líder começa a apertar, eu vou para outra célula lá que o líder lá é mais gente boa. Se o líder começa a me confrontar, eu começo a me afastar, já falta uma semana. Se o líder do ministério começa a exigir compromisso de mim e não aceitar a desculpa que eu dei para chegar atrasado ali na minha escala, eu já fico ofendido. Mas, amados, os relacionamentos saudáveis, os relacionamentos que mais vão promover coisas da minha vida, na mesma medida que eles vão me dar, eles vão me exigir. Você quer só relacionamento raso que não exige de você? Então eu tenho um conselho para você. Fique solteiro o resto da vida. Porque casar, irmão, é exigir. Experimenta ter filho, então. Porque daí já não é mais apenas o cônjuge que vai exigir de você, mas também os filhos vão exigir, ter expectativas. Mas deixa eu te falar uma coisa. Na mesma medida que exige, também te dá. É extremamente recompensador. Então, os bons relacionamentos, eles saem daquele lugar raso. Por quê? Porque 3 é demais quando chegam os desafios. E para terminar, 3 é demais quando lutam. O versículo 12 fala isso. Se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhes resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Amados, todo jovem passa por batalhas. A vida do jovem, ela tem mais emoção. Num dia você pensa assim, conquistei tudo. No outro dia você fala, não tenho nada. Está tudo resolvido. Está tudo perdido. A gente vai viver, a gente vai morrer. Figurinha do Capitão América. Eu peguei essa referência. Essa é a vida de um jovem. Agora, deixa eu te contar uma coisa. Se você tem ao seu lado irmãos em Cristo, firmados num relacionamento com Jesus, vai continuar as mesmas batalhas. Mas você não vai se arrebentar. Porque você vai prevalecer nessas batalhas. Você vai ter alguém ao seu lado para cobrir as suas fraquezas, para te trazer qualidades que talvez você não tenha. Irmãos, é assim que os soldados romanos faziam, é assim que a gente também vai fazer. A história de Josué, os espias, por exemplo, onde 2 ajudaram a trazer um relatório encorajador que levou Israel a confiar. Eu contei faz pouco tempo isso aqui na Rede Jovem. Ilustra bem a importância de combatermos juntos em fé. E quando estamos ao lado de pessoas de Deus, num bom relacionamento, nós temos pessoas de fé ao nosso lado. Irmãos, hoje as nossas Olimpíadas vão acabar. A gente vai entregar
as medalhas aqui, a gente vai ter o quadro de medalhas final. Quem curtiu demais as Olimpíadas? Pô, eu curti demais, galera. Olha, pra mim foi 10 de 10. Uma salva de palmas para todos vocês que participaram das Olimpíadas. Vocês vão receber mais palmas daqui a pouco, mas vai ser demais. Agora, deixa eu te contar algo. As Olimpíadas vão acabar, mas esse senso de amizade não pode ser derramado. Esse senso de pertencimento não pode se esfriar. Cara, a movimentação que vocês fizeram hoje, ninguém pode faltar culto hoje. Isso precisa continuar mesmo sem valer medalha. Vocês se mandando mensagem, quem está levando a Bíblia para o culto, está com a Bíblia na mão, mandando foto um para o outro, com a Bíblia na mão, indo para o culto. Isso tem que continuar, mesmo sem valer medalha. A preocupação que você teve agora, na hora que eu falei, pensando, ixi, será que aquele meu amigo estava lá no lounge perdendo o culto? Essa preocupação precisa continuar, mesmo sem valer medalha. Amados, eu creio que o que Deus está fazendo aqui na Rede Jovem, nas Olimpíadas, é apenas um começo. Você que é uma visita, a gente tem visita aqui hoje? Levanta a mão rapidinho, eu sei que a gente já pediu, levanta a mão bem rapidinho aqui as visitas hoje. Olha, tudo o que aconteceu nas Olimpíadas valeu a pena porque você está aqui hoje. Arthur Deadpool, que bom que você está aqui, cara. É isso aí, irmão. Pô, que bom, cara. Já valeu a pena só por cada visita. E eu e você precisamos ter essa sede, continuar com isso. Por quê? Porque Deus quer fazer de nós um cordão de 3 dobras. Fica de pé no seu lugar, eu quero orar por você.